Hoje com o pastor Joseph Prince. No mundo inteiro, a revolução da graça está acontecendo. E você faz parte da revolução da graça. Amém? Não é nada novo, mas é algo que está sendo restaurado ao corpo de Cristo. Nós temos essa arma, nós temos este pão, nós temos esta arma poderosa, este maravilhoso evangelho que é tudo para nós. Mesmo assim, pensamos no evangelho somente como algo para salvar vidas. Não, o evangelho é o nosso pão. O evangelho é a nossa bebida. É a nossa vida. Amém? O evangelho da graça está se espalhando no mundo. Literalmente, milhares de almas estão sendo impactadas pelo evangelho da graça. Pastores de igrejas estão sendo impactados no mundo inteiro. Damos graças a Deus por isso. E eu me lembro quando, primeiramente, eu redescobri este evangelho. Não foi algo dado a mim, foi algo dado a Paulo. E Paulo disse, o evangelho que me foi dado. Mas para mim foi algo que Deus restaurou. O mesmo evangelho que Paulo pregava. Eu me lembro que eu me sentia só. Eu me sentia sozinho e também como, sabe, ninguém me entendia. E tinha muitas notícias por aí, fake news. Não chamávamos de fake news, mas muitas pessoas diziam na época, o pastor Joseph Prince é um herético, aquela geração está ficando menor, graças a Deus. Amém. A voz daquela tribo está cada vez menor. Amém. É como fala da casa de Saul, que ia se enfraquecendo, e a casa de Davi ia ficando mais forte no mundo inteiro, a ponto de que agora mesmo, é como se você não faz parte do evangelho da graça, no que você está crendo. Amém? Você está crendo em algo que é anticristo. Essa doutrina. O problema no mundo não é ser anti-Deus. Muitos creem em Deus. Amém? E alguns até matam. Não é? E até falam coisas ruins sobre você. Até assassinar o seu caráter porque eles creem em Deus. Mas o problema que temos hoje é ser anticristo. Contra Jesus, até na igreja, o espírito do anticristo trabalha, removendo a centralidade de Cristo. Não estamos mais vendo Jesus tendo este lugar. Alguns usam a Jesus para outras coisas, como prosperidade, ou para umas mensagens sobre o destino. Coisas assim, ele se torna um meio para o fim, mas Jesus é o primeiro e o derradeiro. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é tudo para mim. Amém. O Senhor Jesus Cristo é o maior presente de Deus para todos nós. Quando Deus nos deu Jesus, Ele nos deu todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como Ele não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? É como se perguntasse como ele, aquele que ele não poupou, mas o entregou por nós, como ele não dará com ele gratuitamente todas as coisas? Se Deus reter de você a sua provisão, quando ele deu Jesus, é como se Deus estivesse dizendo que a provisão para ele é mais preciosa do que Jesus. Porque ele entregou Jesus, como ele não nos dará a provisão? Se Deus reter a cura de você, quando Deus te deu Jesus, é como se ele dissesse que a cura é mais preciosa para ele do que Jesus, porque ele entregou Jesus por você. Não, amigo. Quando Deus entregou Jesus, ele entregou a cura. Ele nos deu as provisões. Ele nos deu vida abundante. Ele nos deu seu favor. Amém? Ele nos deu vida verdadeira. Amém? Até a vida eterna. E isto é para onde a Igreja de Jesus precisa voltar, porque a simplicidade de crer na bondade de Deus vai trazer sua graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Quem é este que não foi poupado? Aquele a quem Deus ama. Eu amo quando a Bíblia diz que no batismo de Jesus, o céu se abriu para ele. Não diz que o céu se abriu de forma geral, mas diz que o céu se abriu para ele. Hoje, quando pregamos sobre Jesus, o céu se abre sobre ele.
O céu se abriu para aquele que é totalmente amável, o Senhor Jesus Cristo. O céu abriu para ele e o Pai falou. Como um pai orgulhoso do seu filho, ele disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é aquele que o Pai deu por todos nós. Porque você não vai saber o quanto Deus te ama até saber o quanto ele ama Jesus. E Deus entregou Jesus por você. Amém? E é por isso que é importante entendermos e estudarmos os nomes, os títulos e os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fazendo isso, conheceremos o nosso lugar. Quando você o encontra, encontra-se a si mesmo. Um filósofo grego disse: conheça-te a ti mesmo. Amém? E veio o movimento da batalha espiritual. E disse: conheça o teu inimigo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o maior conhecimento é conhecê-lo. Jesus mesmo disse: conhecer a ti, ó Deus, na oração sacerdotal. Ele diz: conhecer a ti e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amo isso. Ele falou ao Pai que eles te conheçam e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Este é o maior conhecimento. Porque Deus te colocou em Cristo. Hoje Deus não te trata de acordo com as suas fraquezas. Ele não te trata de acordo com seus pecados. Ele te trata de acordo com um homem glorioso à sua mão direita, o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Jesus merece, você recebe. Assim como naquela cruz, quando Jesus se tornou pecado, ele recebeu tudo o que o pecado merecia. Todas as consequências do pecado, deveria dizer. Para que nós, que conhecemos o pecado, sejamos a justiça de Deus nele, com todas as suas consequências. Pense nisso por um momento. Jesus se tornou pecado com o nosso pecado. Ele cometeu pecado? Não, ele se tornou nosso pecado. Quando eu e você nos tornamos justos aos olhos de Deus, nós nos tornamos justos porque nós praticamos a justiça? Não. Mas quando Jesus se tornou pecado, ele sofreu as consequências? Sim. E parte da consequência era doenças e enfermidades. E a Bíblia diz que certamente ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Foram as consequências do pecado. Porque Deus não fez o mundo com doenças e enfermidades. E Deus está curando agora alguns enquanto falo. Eu vejo alguém com problema no fígado. Fique em pé agora se você veio com problema no fígado. Eu não sei qual tipo de problema é, mas fique em pé. Deus está te curando agora. E também eu vejo um problema. E eu estava olhando para cá. Você foi diagnosticado com problema no fígado? Bem, o Senhor está te curando, irmã. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor Jesus. Eu estava olhando para lá e eu vi fígado, problema no fígado, e Deus está dizendo, ele está curando esse fígado. Olha isso, como Deus é preciso. Amém? Essa irmã está sendo curada agora. Você está sentindo um calor de Deus que está agora na sua barriga, mais ou menos nessa área. O seu fígado é aqui, mas você sente aqui. Deus está te curando também de um problema no estômago agora. Você tem um problema no estômago. Deus está te curando disso também. Você sente isso? Você não tem que sentir, mas às vezes ele nos dá esse sentimento para podermos ver que ele está fazendo algo. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém. Alguém já orou por você, irmã? Deste lado, ok. Coloque as mãos sobre ela. É um caroço? O que é? Lawrence, me ajuda. Ok, no cérebro. Ok. Alguém impõe as mãos sobre ela em nome de Jesus? Olha para mim. Irmã, olha para mim agora. Antes de orar, olha aqui para mim. Você está preocupada porque você acha que um dia você vai morrer assim. Você não vai. A palavra que eu tenho do Senhor para você é de Provérbios que diz: não temas o medo repentino. Você tem medo disso? Não temas o medo repentino ou as obras do inimigo. Quando vem. Porque em Deus está a sua confiança. E ele vai impedir que os seus pés sejam tomados. Você se vê caindo. Você se vê caindo. De repente, um derrame. Algo assim. Não vai acontecer. Agora mesmo, impõe as mãos. Lawrence, impõe as mãos sobre ela em nome de Jesus. Olha aí, está o calor de Deus sobre você. O poder de Deus. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo
todo tipo de bloqueio. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa doença, em nome de Jesus. E ordeno completa cura que flua no seu cérebro agora, restaurando as suas faculdades mentais, Senhor, e dê para ela um cérebro que vai ser forte e também jovem, Senhor, com todas as suas faculdades mentais curadas e restauradas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, irmã, olha para mim. Você se sente um pouco, até mesmo alegre. Estou certo? Não se preocupe, essa alegria é o poder de Deus sobre você. Não é mais o problema. Amém? Você sente isso? E o Senhor me diz que Ele está sobre você. E Lawrence, mais uma vez, impõe as suas mãos sobre ela. E Deus vai restaurá-la completamente. Espírito, alma e corpo. Em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você tem um problema nas costas que Deus está te curando agora, e este problema é um problema que sempre vai e vem, e o Senhor está te tocando agora, irmã. É um problema muscular que está sendo curado agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ok? Olha para mim. Como se sente? Sente melhor? Pode se mover? Você vai viver, ok? A palavra do Senhor é: não temas, do medo repentino, quando vier. O Senhor é a sua confiança e vai impedir que os seus pés sejam tomados. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dê a glória. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero falar com você sobre a fé e eu demorei um pouco porque eu senti que um pastor não pode dar só a palavra. Temos que derramar o óleo. Amém? Curar os corações contritos. Amém? E precisamos também abrir as portas para que os cativos sejam livres. Amém? É o que a unção faz. E quando o Senhor faz isso, amém? E uma das coisas que eu sinto até mesmo saudade é de orar pelos enfermos. Amém? E temos cuidado com o tempo por causa dos programas, mas falo a mim mesmo: ei, não vou me preocupar com isso. Deus cuida de tudo. Amém? Deus vai cuidar disso, porque você é precioso. Você acha que está só na batalha. E alguns podem estar pensando: pastor, o senhor não falou do meu problema. Mas Deus sabe de tudo. Você não precisa que o pastor Prince saiba. Na verdade, eu não sei de nenhum desses problemas. Quem é que sabe? O Senhor. E ele não poupou o seu próprio filho. Como ele também não nos dará todas as coisas. Posso ouvir um amém? Certo. Limitaram o santo de Israel. Esse é um verso que eu sinto que o Senhor colocou no meu espírito, que tem acontecido com muitos de nós. Nos tornamos naturais. Somos povo de Deus, mas somos naturais. O Salmo 78 diz: o povo de Israel, no que diz respeito à experiência no deserto, eles voltaram atrás e tentaram a Deus. E limitaram o santo de Israel. Limitaram o santo de Israel. Deus podia fazer tantas coisas, mas o limitamos. O limitamos porque ouvimos o que os outros dizem. O limitamos por causa de falsas doutrinas que entraram na igreja. O limitamos por causa de experiências humanas naturais. Limitamos o santo de Israel. Deus é ilimitado. Amém? E de acordo com a sua fé, Jesus disse, aqui em Mateus capítulo 9, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Credes vós que eu possa fazer isto? Você crê? Ele não perguntou: você crê que pode ver? Mas, vocês creem, Jesus disse, vocês creem que eu possa fazer isto? A nossa fé não está na nossa fé. A nossa fé está nele. Você crê que eu possa fazer isto? Sabe, aquele pai do garoto endemoniado falou para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. E sabe de algo? Sempre falamos que Jesus colocou a responsabilidade de crer sobre o homem. Sim e não. Ele é sempre gracioso, ele é sempre bom. Deixe-me falar isso. Ele não disse, e alguns já falaram isso, o Pai colocou a responsabilidade sobre Jesus. Se tu podes fazer, Jesus falou, então, se tu creres, certo? Isso parece muito duro. Na verdade, Jesus falou outra coisa e o grego mostra isso bem melhor. Jesus disse ao homem: se tu podes crer, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Sabe quem é aquele que crê? Jesus. Tudo que eu peço é que a sua pequena fé esteja em mim. Apenas um toque nas orlas das minhas vestes curou aquela mulher. Não é a sua fé, mas em quem a sua fé está firmada.
Ele é totalmente amável. Ele é cheio de graça e verdade. Amém? Olha, seu nome é Jesus. E ele disse para o Pai, se você crê, e no nosso idioma, vírgula. Este é o problema. Tudo é possível para aquele que crê. Na verdade, está dizendo, se você crê, que tudo é possível para aquele que crê. E sabe quem é aquele que crê? Não era o Pai, mas Jesus. Tudo que você tem que fazer é crer que tudo é possível para mim. Amém? Como homem, eu sempre tenho fé. Eu sempre acredito no meu Pai. Amém? Você tem que crer e colocar sua fé nele. O apóstolo Paulo disse o seguinte, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E tem uma outra tradução que diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas eu amo a versão original, o grego que nos fala, que pode ser ambos. Mas eu creio que Paulo, na verdade, estava dizendo nessa versão que falamos, eu vivo pela fé e não na fé no Filho de Deus, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus. É pela sua fé que eu vivo. E quando eu olho para um problema, eu não penso, será que eu creio que Deus vai fazer isso? Eu digo, Jesus crê que isso é possível? E eu creio que Jesus pode crer que Deus vai fazer aquilo. E preste atenção, Jesus se tornou um homem como eu e você. E ele viveu pela fé. Amém? Então, eu pergunto, Jesus pode crer neste milagre? Ele crê que Deus vai fazer isso? E eu acho que ele crê. Essa é a minha crença. Nos ensinaram a fé de tal maneira que nós legalizamos a fé, sabe? E Deus não quer que nada seja legal. No momento que é legal, aquilo não é mais da fé. Eu disse assim que é legal, não é mais da fé. Eu não tenho o texto aqui, mas se você olhar Romanos 4, anota isso aí, diz que o que é da lei não é da fé. A lei não é da fé. Porque se aqueles que são da lei são herdeiros, a fé é anulada e a promessa se tornou ineficaz. Então, o problema que vemos na fé é que você não pode colocar a lei nela. Ou seja, você tenta usar a sua fé porque você está precisando de cura do seu filho. Mas olha, uma voz vem até você e você sabe de quem é essa voz, que te diz, você não orou o suficiente. Ok? Você não leu a sua Bíblia o suficiente. Olha, você não é tão bonzinho assim. Você lembra o que você fez? E você começa a pensar nas coisas que você fez ou você deixou de fazer, em vez de pensar na bondade de Deus ou naquilo que Jesus fez por você na cruz. Amém? Em vez de colocar os seus olhos em Jesus, você coloca os olhos em si mesmo. E isso efetivamente é colocar a si mesmo sob a lei. E quando você se coloca sob a lei, a fé não opera. Muitos anos atrás, eu me lembro que eu tinha acabado de casar e tínhamos um quarto e um corredor no nosso apartamento. E eu fazia os meus estudos naquela sala que era bem pequena. E eu tinha muitos livros espalhados. Foi naquela época que Deus falou comigo. Ninguém morreu, meu filho. Ninguém morreu. Do Egito até o Sinai. Estuda esse período porque é uma figura de pura graça. E eu corri para a Bíblia. E eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso. Eu corri para a Bíblia e tentei encontrar alguém que morreu. E eu vi que todos os filhos de Israel, do Egito até o Sinai, quando receberam os 10 mandamentos, a lei, ninguém morreu. Por quê? Porque foi um período de pura graça. Deus os tirou do Egito, mesmo não sendo perfeitos, eles murmuravam, murmuravam, murmuravam. Deus os tirou do Egito não porque eles eram bons, mas porque Ele é bom. Deus não os resgatou, amém? Por causa da fidelidade deles, mas por causa de sua fidelidade. Para com a aliança abraâmica que Ele fez com Abraão. Amém? Uma aliança incondicional, que foi feita antes da lei existir. A lei fala de comportamento. A lei fala de conduta. Mas o incrível é que quando vivemos pela fé, a fé purifica o nosso coração. Isso afeta a nossa conduta. Mas se você tenta ser bom por esforço próprio, acaba se tornando mal. Romanos 7. Uma coisa que o Senhor também disse naquela época, naquela pequena sala, o Senhor disse assim para mim, porque aquele centurião tinha grande fé. E você sabe que eu coloquei isso no meu livro, do Egito até o Sinai. Eles cometiam o mesmo pecado. Sabia que murmurar é um pecado? Um grande pecado para Deus. Certo? Você não quer falar. Pastor Prince, não tem pecado grande ou pequeno. É errado. Tem pecado pequeno e pecado grande. Jesus falou para Pôncio Pilatos, certo? Que aqueles que me entregam a ti têm pecado maior. Se tem pecado maior, então tem níveis de pecado. Mas um pecado pode enviar uma pessoa ao inferno. Então tem níveis de pecado, tem coisas que nós somente aceitamos como se fosse. Mas a Bíblia mostra níveis de pecado.
Rejeitar a Jesus Cristo é um pecado imperdoável. Amém? Rejeitar constantemente a Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então tem níveis de pecado. Amém? Mas, depois que eles receberam os 10 mandamentos, depois que receberam a lei, no Monte Sinai, depois disso, quando murmuravam, morriam. Eles murmuravam e morriam. Há uma diferença entre murmurar antes do Sinai e murmurar depois do Sinai. Não estamos encorajando isso. Mas você tem que saber que é uma figura da graça, porque Deus tratava deles baseado na sua bondade. Agora voltamos a este lugar. Amém? De pura graça. Por causa do que Jesus fez. Então, voltando então a esse assunto da fé, eu estava lá e, não no mesmo dia, mas outro dia, com os meus livros abertos, a Bíblia também, minha Bíblia de estudo, minha biblioteca. Amém? Mais cedo, antes de me casar, minha biblioteca ficava numa escada, do condomínio onde eu morava na época. À noite eu me sentia sozinho, e era muito frio, então eu colocava uma jaqueta e estudava naquela escada. E de vez em quando, uma companhia chegava. Tinha antenas e olhava para mim e ria. Está estudando a Bíblia e depois ia embora. Amém? Tinha muitas baratas ali. Eram meus amigos. Então você vê que Deus me abençoou um pouco. Amém? Ele me abençoou muito. Aleluia! Eu não tinha esposa, ninguém naquela época. Eu olhava para o céu e dizia, Deus, me dá uma esposa, uma mulher linda. Uma mulher que ama Jesus. E Deus me deu muito além daquilo que eu pedi para Ele. Amém? Isso encorajou você que está solteiro? Amém? Solteiro? Amém? Solteiro? Amém? Glória. Amigo, você entende isso? Um dos nossos chegou lá, no Santo dos Santos. Amém? E ele está lá, representando você e eu. Até a palavra representar, mesmo sendo verdade, é na verdade mais do que isso. É uma representação no sentido de nenhum outro ministério ou membro do parlamento pode representar. Vai além disso, é como se você fosse um membro daquele parlamento na corte. Você mesmo, amém, estamos nele. E desta forma, é uma representação estando presente em Cristo. E quando Deus olha para Jesus, ele vê você. Ou seja, Deus nunca vai te ver longe de Cristo. Alguém diz, quando Deus olha, tem um teto sobre nós e o teto é Cristo. E ele nos vê por Cristo. Até essa ilustração não é o suficiente, porque o termo em Cristo Jesus, eu só posso explicar como, sabe, nós estamos completamente envelopados, sabe, englobados, como se fosse uma esfera, completamente cercados, como numa esfera, amém? Você está no fundo do mar e você vê água ao seu redor, por cima, por baixo, te permeando, amém? E você está desta forma, em Cristo Jesus. É assim que você é um com Ele. Quando o Pai te vê, Ele te vê desta forma, em Cristo. Amém? E tudo aquilo que Jesus fez, de acordo com o próprio Pai, você fez. A única coisa que Ele fez e nós não podemos fazer, na verdade, é remover os pecados pela virtude da sua pessoa. Amém? Mas depois disso, aquilo que Deus fez com Ele na cruz, aconteceu conosco também. Quando Deus o ressuscitou, ressuscitamos com Ele. E essa é a nossa identidade. E neste contexto, a Bíblia diz, não há agora, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim? Faça essa pergunta. Jesus pode ser condenado? Portanto, agora não há nenhuma condenação para você e eu em Cristo Jesus. Glória a Deus. E da mesma forma, se você ler Romanos 6, vai dizer assim como Cristo morreu para os pecados de uma vez por todas, certo? E ressuscitou dos mortos, da mesma forma, da mesma maneira, considerai-vos, e é uma palavra de contabilidade, certo? Considerai-vos. Considere o fato de que Cristo, como morreu pelos pecados, você também morreu para os pecados. E como Jesus morreu pelos pecados? Morreu porque ele cometeu? Não. Ele não cometeu pecados. Então, morremos de cometer pecados? Não. Porque ainda nós pecamos, mesmo sem querer. Amém? Não é assim que Jesus morreu pelos pecados. Morreu para os pecados. Ele morreu para a condenação e o atribuir dos pecados. Ou seja, o pecado era atribuído ao homem, o homem pecava, Deus o considerava pecador, certo?
E a condenação, então, o atingia. E então, como consequência da condenação, viria doença e qualquer tipo de maldição. Amém? Mas Cristo levou a nossa condenação naquela cruz, para que hoje não estejamos em Jesus Cristo, mas em Cristo Jesus, que nunca vai ser condenado. Glória ao nome de Jesus. Então, a forma como morreu para os pecados, Jesus pensa, eu tenho que morrer pelos pecados, eu tenho que morrer pelos pecados no céu. Ele diz isso, eu tenho que morrer pelos pecados. Não, ele morreu de uma vez por todas. E como ele morreu pelos pecados? Ele morreu para a condenação de todos os pecados. E o pecado não pode ser mais atribuído. Não é mais atribuído a Jesus, nunca mais. E também para você, que está em Cristo. Jesus não vai ser mais condenado. E nem você, porque você está em Cristo. Deus te vê dessa forma. Um dos nossos chegou lá. De acordo com o próprio Deus, toda a humanidade está representada neste homem. Não estou falando de salvação universal. Todos têm que tomar uma decisão pessoal de crer em Cristo e receber tudo o que Ele fez por nós, ok? E por isso pregamos o Evangelho. Senão poderíamos deixar o mundo como está, porque já foi todo mundo salvo. Não, não, não. Isto é um erro, uma heresia. Não, amigo. Mas, de acordo com o próprio Deus, Jesus veio representar toda a raça humana. Mas o bem que Ele fez só pode ser recebido pela fé. Amém? E por isso precisamos pregar o Evangelho para que todos venham ao reino de Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas de acordo com o próprio Deus, um da raça humana chegou lá, no Santo dos Santos. Um da raça humana derrotou Satanás. Não como Deus, mas como homem. Por gerações, durante os milênios, a morte derrotou todos os homens. Até que um dia, um homem veio e caçou a morte e a destruiu. Aleluia! O seu nome é Jesus. His name is Jesus. Jesus, sad hearts weep no more. He has healed the brokenhearted, opened wide the prison doors. He is able to deliver evermore. E primeiro, antes da libertação, amigo, antes da libertação do vício, do hábito pecaminoso, antes de ser transformado como você deseja, você tem que crer que agora não há nenhuma condenação. Muitas pessoas, sabe, têm essa prática de se condenar. E eu me lembro de algo que o Senhor me falou. Quando pesquisava, como eu acabei de falar, no ano passado especialmente, eu estava vendo a área de algumas pessoas que ouviram a verdade e muitos que ouviram a verdade. Eu olhei para alguns e temos muitos que foram transformados, ouviram os testemunhos, mas alguns não. Eu queria receber o resultado de 100%, e eu sei que tem o livre-arbítrio e tudo mais, mas eu realmente desejo tudo aquilo que Deus tem para nós. E você, amém? E perguntei ao Senhor, e Ele não me respondeu imediatamente, mas eu estava orando, e me lembro disso, que eu ouvi essas palavras, palavras simples, uma frase depois da outra. Veio ao meu espírito enquanto eu orava. Eu tive que me levantar, pegar uma caneta, e então ir para o meu caderno e anotar tudo aquilo que eu ouvi no meu espírito. O que o Senhor falou comigo. E eu quero ler para você, porque aqui está o meu caderno onde eu escrevi o que o Senhor falou comigo na oração. E Ele me disse o seguinte, no ano passado, Ele veio a mim muito forte, uma após outra, e eu vou dizer isso de forma que você vai dizer, Pastor Prince, isso não é muito profundo? Parece tão simples. E Deus não faz assim? Ele fala coisas simples, mas ainda isso nos transforma. Amém? Pode ser um divisor de águas na sua vida quando ouvir, ok? E Ele me disse o seguinte, Jesus não pode levar a culpa enquanto você leva a culpa. Jesus sabemos que levou a nossa culpa na cruz, certo? Ele foi culpado pelos nossos pecados, mas, de certa forma, a cruz está fora do tempo. Ela está fora do tempo. Ele morreu por pessoas que viveram antes dele, e Ele morreu por todos nós que viveríamos, amém, na cronologia, depois dele.
Mas para Deus não há tempo nem espaço. Só o eterno agora. E ele me disse que se eu quero o benefício, e olha, eu estou ilustrando o que ele falou comigo nessa frase, quando me disse: Jesus não pode levar a culpa enquanto você carrega a culpa. A culpa não pode estar em dois lugares. Ela não pode estar em dois lugares. Ou ela está nele, ou está em você. Ela está nele, ou está em você. Se está em você, e você a leva, não pode estar nele. Se está nele, então não está em você. Você diz: pastor, isto é tão simples. Escute. Onde a culpa está, não pode ter restauração. Se a culpa está nele, então a restauração está em você. Se ele levou sua culpa, amém, a restauração é sua. E, quando ele me falou isso, rapidamente, eu me lembrei das 5 ofertas. Aquelas 5 ofertas do livro de Levítico, que tipificam a oferta de Cristo na cruz. E temos 5 ofertas em Levítico para mostrar o que aconteceu a Jesus na cruz. É lógico, uma delas, a oferta de alimentos, fala de toda a sua vida. Ok, mas o resto fala daquele ato de Cristo na cruz. E eu vou colocar o meu foco na oferta pela culpa. A oferta pela culpa. Em muitas versões fala de oferta pela culpa. No hebraico é Hasham, oferta pela culpa. Tem uma oferta pela culpa aí. Tem a oferta queimada, e depois a oferta de alimentos, tem a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e também a oferta pela culpa. E esta oferta fala desta forma. Em Levítico 6 diz assim, falando do Hasham, que é a oferta pela culpa: será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá, ou vai fazer a restauração no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o 5º, aquele de quem o é, ou seja, 120%. Então, 120% de restauração. Aquele de quem o é, o dará no dia de sua expiação. E aqui a oferta pelo pecado, ou seja, a oferta de expiação, que no hebraico é Hasham. Amém? A última oferta mencionada em Levítico, a primeira é o holocausto e depois de alimentos, e a pacífica, a oferta pelo pecado, e também temos a da expiação, que nós sabemos que é a oferta pela culpa. No hebraico é culpa. Oferta pela culpa, mas já tem a oferta pelo pecado. Certo? Já tem a do pecado. Ou da transgressão, a oferta pelo pecado. A 4ª de Levítico. Por que tem essa 5ª oferta? Porque muitas vezes nos sentimos culpados. E não só isso, é uma culpa verdadeira, que acontece quando você fez algo de errado. E a Bíblia diz a única forma de se livrar daquilo no Antigo Testamento era restituir aquilo que você roubou ou desviou a propósito. Você tem que pagar e restituir o prejuízo no seu valor total daquilo que você roubou ou tomou de alguém. E não só isso, diz que você tem que acrescentar 20%, tem que dar 120%. Amém? E Deus falou sobre isso só para aquele tempo? Olha o que aconteceu na cruz. Jesus tomou o lugar daquele que cometeu aquele pecado, certo? Jesus tomou o lugar daquele que fez algo errado. Amém? Tudo aquilo que está nesta lista de Levítico 6. Jesus tomou o lugar que era seu, que era meu. Em vez de nós ali na cruz, ele tomou o nosso lugar. Nós erramos, nós pecamos, fizemos o mal, e ele tomou o nosso lugar. E da mesma forma, se tornou responsável de tudo que fizemos de errado então. Ou seja, ele vai ser aquele que restaura 120%. E Deus planejou tudo isso, meu amigo, desta forma. Aleluia! Olha, a Bíblia, na verdade, nos fala tudo isso, porque isso está escrito no Salmo messiânico, que é o Salmo 69. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Olha,
Esta primeira parte aqui está falando de Jesus. Como sabemos que é um verso messiânico? Que está falando de Jesus, porque Jesus mesmo citou este verso no cenáculo, na Santa Ceia. Em João 15, Jesus falou isso para os discípulos. Ele disse, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. De onde ele tirou isso? Do Salmo 69, aqueles que me odeiam sem causa. Mas olha para a última parte. Então restituí o que não furtei. Jesus falando, restituí o que não furtei. Eu tomei o lugar daquele que era o culpado. Me tornei responsável pelos seus pecados. Então eu tenho agora que restituir. Então, amigo, como isso funciona? O Senhor falou comigo, porque eu entendo sobre a oferta da expiação. Deus falou assim comigo. Ele disse, ele não pode levar a culpa enquanto você leva a culpa. A culpa não pode estar em dois lugares. Ou está nele, ou está em você. Se está em você, e você a leva, você a aceita, e você se justifica porque se sente culpado, e não importa se você crê no Evangelho da Graça ou você ouviu sobre o ensinamento da justiça de Deus, mas se leva isso, se sente culpado, amigo, então não está nele, porque você a aceitou, está em você. E se está em você, você a leva, não pode estar nele. Se está nele, não pode estar em você. Ou seja, a culpa não pode estar em dois lugares. O Senhor falou isso. Onde a culpa está? Ele disse. Onde há culpa, ele disse, não há restituição. Como na oferta pela expiação. Tem uma restituição de 120%. E esta é a razão porque Jesus na cruz conquistou muito mais do que o que Adão fez quando trouxe a maldição e a morte para a raça humana. O que Jesus fez é muito mais, é mencionado 5 vezes no livro de Romanos. O que Jesus fez é muito mais. É por isso que se o pecado de Adão nos fez a todos nós pecadores, então muito mais a justiça de Jesus, o ato de Jesus na cruz, nos tornou a todos justos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, é muito mais. E se hoje um pecador, aquilo que Adão fez, um pecador não pode fazendo o bem, o tornar um não pecador. Ele ainda o é. Quer dizer que o que Adão fez é tão forte que um pecador não pode mudar o seu status fazendo o bem, sendo bom, sabe? Tentando viver de acordo com os padrões morais, se esforçando. Não pode se mudar. A única forma que um pecador pode ser transportado do status de pecador para ser um filho de Deus, um santo, um homem de Deus, é nascendo de novo. E isso pela justiça de Jesus. Certo? E por que pensamos que, com um ato, perdemos a posição como justos diante de Deus? Quando, na verdade, todo o bem que você fazia quando era pecador não mudava o estado que era de pecador. Se posso falar assim, por que você acha que hoje, só porque você errou aqui ou lá, e você, sabe, até pecou mesmo, certo? Aquilo mudou a sua posição de justo diante de Deus. Não! Pecar é errado, mas sabendo disso, vai fazer você reinar sobre o pecado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E o Senhor disse, onde há culpa não há restauração, e se a culpa está nele, então a restauração é sua. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, o que acontece quando erramos? Não temos que procurar muito para achar os nossos erros, não é? Todo dia, às vezes, nos traz uma lembrança fresca de que não podemos confiar na nossa força. Mas, amigo, escute isso. A carne ainda está em nós e Deus deixa essa carne em nós depois de nascermos de novo para nos humilhar, para nos mostrar que precisamos dele. Senão nós, como pessoas, somos tão inclinados a pensar depois de uma vitória que somos fortes. Amém? Não vamos cair. Não, amigo, a carne é a carne e a carne sempre vai estar lá. Certo? E temos a tendência a pecar. Não tem que procurar pelos seus erros, até na mente. Até mesmo quando você dorme. Amém? E acordado ainda faz mais, certo? E você sabe, aquela vontade de pecar, aquela ira, aquela amargura, aquele desejo que se levanta. E até a depressão. Sabe, a mania de ficar preocupado e estressado? Tudo é pecado para Deus. Bem, mas nós só falamos daqueles grandes.
Mas Deus fala de tudo isto na Bíblia. Até os medrosos e incrédulos serão lançados no lago de fogo. Então, amigo, como vencer o pecado? Olha, amigo, se hoje entender isso, vai te dar uma nova esperança e também uma confiança em Deus. Sabe por quê? Estamos cheios de fraquezas e pecados, mas é direito nosso aquilo que Jesus fez. Se nós não recebermos a culpa, amém? Nós olhamos para a cruz. Quando nós erramos com palavras, pensamentos e ações, olhamos para a cruz e falamos: Senhor, muito obrigado, porque tu levaste essa culpa. Amém? Tu foste julgado por isso e levaste a culpa disso. E te agradeço, Senhor, porque estou livre da culpa. Não se condene e comece a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Talvez está preso em alguma área, mas quanto mais confessar, mais você vai reinar sobre isso. E não pare por aí. Lembre-se disso. Por causa daquele pecado, agora você tem o direito, eu falo baseado nas Escrituras, a 120% de restauração do Senhor. E o Senhor planejou tudo isso, ou seja, quando você erra, é uma chance para você receber uma restauração de 120%. Amém? Sabe, se Adão nunca tivesse pecado, vou falar assim, se ele não tivesse caído, e isso vai além da compreensão de muitas pessoas, mas, sabe, a glória de Deus seria só na criação. Mas hoje, a coroa da redenção está sobre Jesus. Aleluia! E a redenção é maior do que a criação. Glória a Deus! Sabe, a Bíblia diz que se um homem perde, ou então, na verdade, ele foi roubado de uma vaca, tinha que restaurar 5 vacas. Imagina, um homem que lhe roubaram uma vaca, e então o culpado é pego, e agora tem que restaurar 5 vacas. Ele vai ficar à noite falando para a esposa: querida, aquela vaca já estava muito velha e vamos receber 5 vacas novas. Agora, ele saiu no lucro. E falo isso com reverência, certo? Entenda isso. Deus também saiu no lucro. Não só Jesus restaurou 120% a nós. Quem foi então a vítima? Com quem nós erramos? Deus. Jesus também restaura 120% para Deus. Então, a nosso favor, Jesus restaurou 120% de louvor, 120% de reverência a nosso favor. Fez isso por nós. Amém? 120% para Deus. Agora, Ele recebeu toda a adoração e todo o louvor de você, toda a sua obediência. Amém? E não somente para Deus, mas também para nós. Quando você peca e perde algo, em vez de perder aquilo, você vai receber mais do que antes do pecado. Eu não sou a favor do pecado, mas Deus planejou assim para que onde o pecado abunde, a graça superabunde. Aleluia! Então agora, por causa do erro, o diabo não devia ter te tentado a cair neste pecado. E agora, você tem o direito à restauração de 120% naquela área. Aleluia! Amém? Por causa do pecado ou por causa do seu vício, do seu pecado. E agora você fica sofrendo muito por isso. Vem uma doença, uma enfermidade. Agora você tem direito a 120% de cura e restauração para o seu corpo. Não só 100%, 120%. Aleluia! E isso resolve a confusão que alguns têm. Porque lá no fundo, e alguns já me perguntaram sobre isto, eles sabem que eles erraram, cometeram pecado, e não entendem que se arrependeram do pecado, sim, sabe, mas isso ainda os persegue. E, então, eles começam a olhar para Jesus. E, geralmente, vão passar por alguns dias de, sabe, orações respondidas, de coisas boas, desfrutando da paz de Deus, como nunca tiveram antes. Quando estavam, sabe, até caminhando com Deus, nunca tiveram essas experiências, como tem depois da queda, depois que são restaurados, e desfrutam e, olha, eu não estou falando, vá em frente e peque. Paulo não falou isso, mas pregou bastante sobre isso, e foi mal interpretado. Paulo disse que o acusavam e falavam que ele estava dizendo, vamos fazer o mal para que bem venha. Talvez ele falou da oferta da culpa. Aleluia! O aspecto de Jesus sobre a oferta pela culpa, a sua morte na cruz. Amém? Talvez ele falou disso e não entenderam. Porque ele disse, onde abundou o pecado, a graça superabundou. E alguns diziam, você está falando para pecar para que a graça abunde? E ele falou, vamos pecar para que a graça abunde? De jeito nenhum.
E para que eles interpretassem mal a Paulo, quer dizer que ele pregava sobre isso. Mas por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa do seu vício ou do seu hábito, agora tem direito. Espere 120% se você não carregar a culpa. E alguns dizem, pastor, sentir a culpa é bom. Não. Se sabe que Cristo levou a culpa, que ele levou a sua condenação, que levou tudo, sim, e damos graças a Deus, acabou. Amém? Agradeça a Deus. E declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo, você honra o que ele fez. A culpa não pode estar em dois lugares. Amém? De fato, a culpa vai acabar com alguém e perpetuar o pecado, porque isso não é somente um ditado da teologia e nem do mundo da igreja. Isso é, na verdade, dos profissionais da área da saúde mental. Os psicólogos falam isso. Já escutei mais do que um psicólogo falar sobre isso. A culpa está no centro de todo vício. A culpa está no centro de todo vício. Quanto mais se sente culpado, mais vai repetir aquele vício. Quanto mais levar a culpa, seja fumar maconha ou assistir pornografia. E qual é a resposta, pastor? Não sentir a culpa e continuar assistindo? Não, não é isso. Enquanto assiste, declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Como este homem falou, parece ridículo no começo. Mas sabe de algo? É assim que você vai reinar sobre isso. Aleluia, porque você vai perceber que você não é assim. Você vai ter uma revelação e vai receber a transformação. E até aquele desejo vai embora. Aleluia! Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você errar, você, em vez de desesperar e ficar olhando com medo para o seu futuro, com essa expectativa de algo errado que vai acontecer com você, com os seus filhos, com a sua família, comece a olhar para Jesus e agradeça-o por se tornar a oferta pela culpa na cruz e porque ele se tornou responsável pelos nossos pecados. E ele é aquele que vai restaurar, o grande restaurador que restaurou para Deus tudo que roubamos de Deus. Amém? E Deus recebe de Jesus muito mais do que aquilo que nós roubamos. Ele recebeu 100% e depois 20% em cima disso. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. No grego, é bem assim. A palavra huperperício é assim, sabe, abundância e depois muito mais em cima daquilo. Perício já é, na verdade, abundância, aumento. Mas huper é em cima do aumento, Deus vai colocando muito mais. Amém? Jesus deu para Deus, por você e por mim, aquilo que roubamos de Deus. Roubamos de Deus o louvor ao seu nome. Não adoramos bem. Amém? Não amamos direito. Amém? Não obedecemos totalmente. Não reverenciamos bastante. Amém? Não somos tão íntimos dele como ele tanto deseja. Mas sabe de algo? Jesus Cristo, na cruz, se tornou oferta pela culpa. E por causa de nós, ao nosso favor, ele restaurou para Deus 120% de reverência e 120% de louvor e de obediência que nunca poderíamos dar a Deus. E Deus coloca isso na sua conta. Aleluia! Amém? E isso foi para Deus, porque nós erramos com ele. Mas também para nós, certo? Porque ele se tornou responsável por restaurar do que fomos roubados também. Amém? Fomos roubados pelo inimigo, roubados pelo diabo. Amém? Não só roubamos de Deus, mas escute bem isso. Nos tornamos a justiça de Deus, tomamos o lugar de Jesus. Amém? Jesus tomou o nosso lugar. Agora, nós somos os justos e a parte culpada tem que restaurar para o justo, certo? Não é? É o que a Bíblia fala na lei. Então agora, nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Então Jesus se tornou pecado na cruz. Amém? Ele recebeu a nossa culpa. Então ele tem que ser aquele para restaurar para o culpado. E é incrível como Deus planejou isso. Porque o culpado tem que restaurar para o justo. Mas somente se você entender que você é justo. Porque mesmo sendo verdade que você é a justiça de Deus em Cristo, se você levar a culpa, é dizer, Deus, não acredito no que tu fizeste. Quando leva a culpa, você atribui pecado a si mesmo, que Deus não atribui a você. E na verdade você está dizendo, eu não creio na tua palavra, Jesus não concluiu a obra, tu não ficaste satisfeito e me sinto culpado. E em Hebreus 10 fala sobre a consciência livre de pecado. Amém?
Uma consciência livre de pecado. O que é isso? Isso é, se o preço foi pago, foi o preço certo? Amém? Pecado não está na minha consciência. Se eu devo para alguém uma quantia de dinheiro, certo? E não sou capaz de pagar toda vez que o vejo, tenho dívida na minha consciência e tento evitá-lo se puder. Por quê? Por causa da dívida na minha consciência, porque não foi paga. Mas vamos dizer que alguém pagou aquela pessoa a minha dívida. Amém? E alguém me fala sobre isso. Alguém me conta isso. Que alguém pagou. Quando eu vejo a pessoa, eu não tenho mais dívida na minha consciência e olho nos seus olhos. Mas mais aconteceu, na verdade. O que Jesus fez por nós foi mais do que pagar a minha dívida para os meus credores. Certo? Porque Jesus pagou a mais por mim e por você. Em vez de, vamos dizer, que eu devia 10 mil, Jesus foi e deu a ele 1 milhão. Isto foi o que aconteceu. Até 1 milhão não descreve, mas Jesus deu 1 milhão do que eu devia. Eu devia 10 mil dólares e não era capaz de pagar aquilo. E Jesus falou assim, ele não vai poder pagar a dívida, mas por ele eu vou te restaurar. Certo? E quando Deus restaura, é sempre muito maior daquilo que deveria ser restaurado. Ele dá 120%. Imagina, ele recebe 1 milhão. Ok? Agora, escute. Agora, aquele homem saiu no lucro. Por minha causa. Por minha causa. Eu posso olhar para ele e dizer, olha, você devia me levar para jantar, sabe? E não em algum lugar que seja mais ou menos, mas eu quero jantar num restaurante 5 estrelas, alguma coisa muito cara e você vai pagar. Por quê? Por minha causa ele ficou rico. Amém? Ele se enriqueceu por minha causa. Você entendeu isso? Olha, outro fato é este, se alguém pagou a dívida, ok, mas você não sabe disso. Ela ainda foi paga? Ela foi paga? Sim, foi paga. Mas se você não sabe disso, ninguém te falou disso, isso te beneficia ou você vai sentir a culpa? Você vai ter dívida na consciência quando você vê o seu credor? A dívida vai estar na consciência? Sim. Mas a verdade é que ele foi pago. E ele foi pago $1 milhão por sua causa. Mas a ignorância, ou se alguém fala para você, aquela pessoa foi paga, não se preocupe mais com a dívida, mas eu não creio na mensagem. Se você não crê no que eu estou falando hoje, é a mesma coisa. Qual vai ser o efeito? Mesmo sendo paga, se você não crê nessa mensagem, no seu pensamento, você vai achar que não foi paga. Você ainda fica preocupado, fica frustrado e deprimido quando pensa na sua dívida. Não é capaz de ir para a terra da dívida, para a terra do pago e da terra do pago para a terra da abundância por causa daquela dívida. E fica deprimido. Mas o preço foi pago e não só isso. Aquele homem se enriqueceu por sua causa. Você vai a Deus com ousadia porque, de certa forma, entenda isso, é verdade. Deus se enriqueceu pela redenção. Deus colheu, sabe, uma rica colheita de glória, louvor e honra como em nenhum campo que ele colheu na criação. Os campos da redenção trazem mais prazer para Deus do que os campos da criação. Sabe? A redenção é maior do que a criação. E as pessoas vão para a criação para tentar encontrar a solução para suas doenças e tentam encontrar comida ou algum suplemento que tentam extrair do chão, da terra. Mas não se esqueça, amigo, o solo foi amaldiçoado desde a queda do homem. Até mesmo os bons alimentos não são tão bons quanto eram. Amém? Está tudo caído. Então a nossa confiança não pode estar na criação. Você deve tomar as vitaminas, você deve tomar os medicamentos, escutar aos médicos e tudo mais, mas a redenção completa é a nossa esperança. Amém? E Jesus realizou a redenção por todos nós. Amém? E lá está a minha esperança para a saúde, para o meu bem-estar, para a minha paz na mente, para o meu caminhar com Deus. Amém? Tudo aquilo que eu desejo de Deus estão ali. Eu não olho para a criação, mas para a redenção. Glória a Deus. E foi da redenção que Deus recebeu uma glória maior. Amém? Da redenção.